Olá, meus amores, como estão vocês? Hoje estamos aqui no seu Vamos Falar de Música Exterior para retomarmos as nossas atividades depois que encerramos todos os nossos programas sobre a música barroca. Quem estudou? Lembra qual é, na história da arte ocidental, o movimento que vem depois do barroco? É o neoclassicismo, certo? Só que hoje nós não vamos falar de música neoclássica ainda. Vamos deixar para a semana que vem. Hoje eu tenho a oportunidade de trazer para vocês pela primeira vez uma música que não é erudita, como vocês devem ter percebido logo pelo título. O título não é concerto número tal, sinfonia número tal, prelúdio em tom maior, tocata em tom menor, não tem nada disso. O título de hoje é simples: Amazing Grace. It's amazing. Pois é, vocês estão vendo? A primeira música não erudita que eu trago aqui para vocês também não é propriamente o que nós costumamos chamar de uma música popular, não é mesmo? Na verdade, trata-se de um hino cristão que, apesar de não se encaixar nas definições tradicionais do que é uma música popular secular, pode sim ser considerado um grande sucesso dentro da esfera religiosa. Afinal, minha gente, já se passaram aí mais de 300 anos da sua primeira publicação e Amazing Grace ainda é tocada até hoje em cerimônias religiosas do anglicanismo, do protestantismo e do catolicismo. Fora que celebridades que não estão ligadas diretamente ao cenário da música gospel também chegaram a gravar Amazing Grace. Portanto, em outras palavras, a nossa música de hoje é um fenômeno que, além de tudo, tem uma história muito curiosa que eu vou contar para vocês agora. Senta que lá vem a história. Senhoras e senhores, o compositor de Amazing Grace era tão somente um mero pastor anglicano de nome John Newton. Daí você olha para este singelo senhor e pensa: como ele era um pastor, ele deve ter tido uma vida bastante comedida, bastante pacata. Aí é que você se engana. Antes de se tornar pastor, John Newton passaria por muitas aventuras que eu vou contar para vocês. Começando pelo começo, no dia 24 de julho de 1725, quando nasceu em Londres, na Inglaterra, o nosso John Newton, filho do capitão de um navio mercante e de uma dona de casa que morreu quando ele tinha apenas 6 anos. Seu pai, depois do falecimento da mãe, não ligou muito para o filho, tendo se casado poucos meses depois, de modo que John Newton se criaria mesmo na rua. E reza a lenda que aos 11 anos de idade ele já conhecia todo tipo de palavrão e não tinha medo de dizer todo tipo de blasfêmia. Não gosto de você, eu digo, vai tomar no... Com sua entrada na adolescência, o jovem Newton parecia que estava se tornando um devasso, muito apegado ao sexo e à bebida. Até que então, quando ele completou 18 anos, seu pai decidiu alistá-lo contra a vontade na Marinha Britânica para ver se dava um jeito no garoto. Só que não deu jeito nenhum. Logo na sua primeira expedição como marinheiro, John Newton, desertou, ou melhor, tentou desertar, porque ele foi capturado, condenado a dezenas de chibatadas e ficou até o final da viagem preso, acorrentado no porão. Daí, quando o navio retornou para a Inglaterra, adivinhem o que aconteceu? Ele foi expulso da marinha. Mas o seu pai não desistiu
e decidiu dessa vez alistá-lo como tripulante de um navio negreiro, onde ele tão pouco se comportou. Brigou com o capitão do navio, que dessa vez fez pior do que apenas algumas chibatadas. Decidiu transformá-lo em escravo. E nós sabemos como é terrível a história da escravidão. Sabemos como milhões e milhões de africanos foram arrancados de suas terras e trazidos para cá para serem explorados em trabalhos forçados, sofrendo castigos injustos, sofrendo todo tipo de privações e humilhações por parte de senhores idiotas que se consideravam superiores e os tratavam feito objetos devido a um racismo absurdo, que infelizmente até hoje mantém seus reflexos na nossa sociedade. Mas, enfim, só manifestando minha indignação. Fato é que o nosso John Newton também deixaria de ser um ser humano para se tornar uma mercadoria. Ele foi vendido a um traficante de escravos na costa da Guiné. E lá ele trabalharia por um tempo como escravo de dentro, até que ele foi acusado de roubar o seu senhor e passou alguns meses acorrentado na senzala, até que ele foi vendido para outro traficante de escravos, que, desta vez, dava a ele uma certa liberdade, permitindo que ele trabalhasse como feitor. E num desses trabalhos, vejam só que coisa, ele recebeu um navio vindo da Inglaterra, capitaneado, adivinhem por quem? Por um amigo de seu pai. E foi esse amigo do pai do John Newton que o ajudou a fugir da África de volta para a Inglaterra. Nesse meio caminho, ou seja, nessa viagem de volta, foi quando John Newton considera que aconteceu o primeiro passo do seu reencontro com Deus. Meu Deus! Agora chegamos ao momento polêmico da nossa história. Todas as fontes que eu li tentavam apontar a vida de John Newton como a de um perdido que se reencontrou com Deus e foi salvo pela graça divina. Mas, como isso daqui não é programa sensacionalista de televisão, onde o cego enxerga, o surdo ouve, o aleijado anda porque foi na missa, eu vou tentar deixar ao lado o máximo possível todos os misticismos e me ater somente aos acontecimentos palpáveis. Ok? Então vamos lá. Fato é que, no dia 21 de março de 1748, o navio de John Newton, que voltava da África para a Inglaterra, passou por uma turbulenta tempestade. E John Newton pensou que fosse morrer. Ele pensou também que, de acordo com o estilo de vida que ele vinha levando, ele iria, segundo as crenças cristãs, para o inferno. Então ele fez uma coisa que não fazia desde que sua mãe morrera. Ele rezou, pediu proteção a Deus e prometeu que, se ele sobrevivesse, ele mudaria de vida. Seria uma pessoa melhor e recomeçaria tudo seguindo a fé cristã. Ele sobreviveu. Voltou para a Inglaterra, casou-se com Mary Catlett, que então se tornaria Mary Newton, constituiu com ela uma família e arranjou um emprego. Daí vocês me perguntam, então ele realmente cumpriu a promessa, ele mudou de vida, ele se tornou uma pessoa melhor, ele recomeçou tudo segundo a fé cristã. Não! Adivinhem qual foi o emprego que ele arranjou para sustentar a família? Traficante de escravo. Glu, glu, pegadinha no balão do...
Pra ver se dá pra entender uma coisa dessa, meu. Não dá pra entender, Jesus! O cara me foi escravo na África. O cara quase me morre, me promete que vai se regenerar. Daí ele volta pra casa, a primeira coisa que ele faz é virar traficante de escravo. Faça-me o favor, hein, John Newton, não aqui pra mim, que palhaçada, não. Mas foi isso mesmo que aconteceu. Por vários anos, John Newton foi, sim, traficante de escravos. E em uma das suas viagens para a África, ele enfrentou a morte de perto pela segunda vez, quando ele esteve acometido de malária. E em um dos seus acessos maláricos, acesso malárico, para quem não sabe, é o seguinte: o plasmódio, que é o protozoário que causa malária, ele fica dentro das hemácias do nosso sangue, né, dos glóbulos vermelhos. Daí, quando ele rompe a célula das hemácias para sair para a corrente sanguínea, o doente da malária, ele sofre de picos altíssimos de febre, que podem levar ao delírio e que, dependendo da espécie do plasmódio, acontecem de 2 em 2 dias, que é a febre terçã, ou de 3 em 3 dias, que é a febre quarta. Então, voltando ao que eu estava dizendo, em um dos seus acessos maláricos, John Newton viu Deus. Deus chegou para ele e disse que ele estava se comportando muito mal, que ele merecia morrer e que ele iria para o inferno para ser castigado por toda a eternidade. John Newton, então, implorou pelo perdão de Deus, implorou por uma segunda chance e prometeu que ele ia mudar, do mesmo jeito que ele tinha prometido lá no navio. Deus olhou para ele, então, e disse: é sua última chance. Então, John Newton, de fato, se curou da malária e dessa vez ele conseguiu cumprir tudo o que prometeu. Se regenerou, mudou de vida, abandonou o tráfico de escravos e passou, inclusive, a atuar junto ao político William Wilberforce no parlamento a favor das causas abolicionistas. Além disso, ele descobriu sua vocação para pregador e acabou se tornando ministro da congregação de Olney. Foi aí, nos seus anos de ministério, que ele descobriria também uma certa vocação para a música. E assim, em 1772, nasceu Amazing Grace, que só teria sua partitura publicada pela primeira vez em 1779. A música, se nós formos pegar ali a tradução, trata-se de uma consequência de todos esses acontecimentos da vida do John Newton que eu contei para vocês aqui hoje. A letra ela vai falar sobre um homem que atravessou caminhos tortuosos, mas que no final da vida foi salvo pela maravilhosa graça. O próprio título, Amazing Grace, em português significa justamente maravilhosa graça. Se você acredita nisso, eu não sei. Se eu acredito nisso, não importa. O que importa é que John Newton acreditava. E foi a crença de John Newton que nos presenteou com essa obra-prima da música ocidental, que é Amazing Grace. Amazing Grace teve sua primeira gravação em disco no ano de 1922, pelo grupo religioso Sacred Harp Choir. É uma versão a capela, cujo link para que vocês possam ouvi-la eu vou disponibilizar aí na legenda do vídeo. Mais tarde, em 1970, temos outra versão a capela, que é a minha versão preferida, e a versão de maior sucesso comercial desta música. A intérprete é Judy Collins, e o link também está na legenda do vídeo. Da mesma forma, em 1972, essa música foi gravada por dois artistas importantíssimos no cenário
da música internacional. O meu grande ídolo, rei do rock, Elvis Presley, e a fantástica rainha do rhythm and blues e do soul, Aretha Franklin. Inclusive, a versão de Aretha ganhou até um filme com o nome Amazing Grace, que foi publicado em 2018, ano da morte da cantora. Eu espero muito que vocês gostem da música, assim como eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Tomara que tenha tocado o coração de vocês. Um abraço no coração, um beijo na alma, lembranças do Emílio.